Sou Basoli e este é o Cidades de Fato Podcast. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência. O tema do nosso episódio de hoje, de número 152, é Periferia, Conexões e Cultura. Para falar desse tema relevante, estão conosco hoje Ana Alice Silva e Alexandre Nascimento. Olá, Ana. Olá, Alexandre. É um prazer tê-los conosco. Sejam bem-vindos ao Cidades de Fato Podcast. Bom dia. Olá, bom dia. Os nossos convidados de hoje, Ana Alice e Alexandre Nascimento, são coordenadores do projeto Lei Rouanet, que trata das discussões de cultura na periferia no Observatório Ibira 30. Vamos ao nosso editorial. Ouvintes, hoje vamos mergulhar numa questão que mexe com o coração da nossa arte e da nossa gente. A cultura na periferia pulsa com uma energia incrível, mas nem sempre recebe o apoio que merece. Uma pesquisa do Observatório Ibira 30 trouxe dados alarmantes sobre a Lei Rouanet. Entre 2014 e 2023, quase 90% dos recursos captados foram parar em bairros centrais em São Paulo, os de alta renda. Estamos falando de 5,25 bilhões. Enquanto isso, as periferias, que abrigam mais da metade da população da cidade, ficaram com apenas 1,38% do total, míseros 83 milhões. Essa disparidade, mostrado pela pesquisa, representa um funil de exclusão. Podemos ampliar essa análise para todo o país. Isto não é falta de talento ou de projeto. As periferias são um caldeirão de criatividade. Por exemplo, em São Paulo, com rodas de samba e batalhas de rima em cada esquina. E as mais variadas manifestações em todos os estados brasileiros. Mas não são reconhecidos como deveriam. Há um enorme distanciamento geográfico, político e econômico entre as grandes empresas financiadoras e as organizações culturais periféricas. Barreiras na escrita de projetos e na prestação de contas também dificultam o acesso. Mas há esperanças. A própria Lei Rouanet, a principal ferramenta de incentivo à cultura no Brasil, pode ser ampliada e tornada mais equitativa. O debate é justamente fortalecer e reestruturar a lei para que ela chegue a quem mais precisa. Pergunto, como podemos reverter essa lógica? Não podemos discutir cidades sem inserir a juventude e a cultura. Cadê os espaços das manifestações culturais na cidade? Especialmente para a juventude periférica. Fique conosco para descobrir as estratégias para democratizar o acesso à cultura e fortalecer as vozes das periferias. É cultura que move, é conexão que transforma. Pergunta aos nossos convidados: nossa cultura periférica pulsa forte em todo o país, mas por que a Lei Rouanet ainda concentra os recursos em áreas centrais das cidades com destinações ínfimas às periferias? O que isso nos diz sobre o acesso à oportunidade? Fica aí, Ana ou o Alexandre, para responder. Primeiramente, prazer, João. Obrigado pelo convite, obrigado também, pela atenção aqui. É muito interessante isso, a gente tentar entender por que o orçamento ele se concentra tanto no centro de São Paulo, falando mais especificamente sobre a nossa cidade. E o que a gente tem entendido, assim, é que isso é uma lógica e um processo tanto quanto sistêmico histórico, onde assim, as grandes capitais, os grandes centros comerciais e também com muito capital social e financeiro, eles acabam concentrando esse orçamento, esses investimentos. Em São Paulo a gente vê essa mesma lógica, Então, no Brasil, a gente entende que o Sudeste, ele concentra grande parte do orçamento e dentro desse Sudeste, São Paulo concentra grande parte desse orçamento, Então, a gente vê essa lógica de centralização e monopolização do orçamento sendo replicada em diversos âmbitos. Em São Paulo, e a gente entende também que essa centralização, ela também passa por questões que vão além do financeiro, Tem questões culturais, tem questões raciais, que também fazem com que essa centralização aconteça, Então, muitas vezes a cultura, o que é visto como cultura de fato, o que é valorizado como cultura, nem sempre é a cultura que é feita na periferia, nem sempre é a cultura que é produzida nas áreas periféricas, que é produzido por pessoas negras, por pessoas não brancas, por pessoas indígenas, Então, a gente entende também que tem muitas lógicas, muitas questões estruturais, e sistêmicas no Brasil,
que ainda fazem com que essa centralização aconteça. Eu acho que eu concordo muito com o que o Alexandre falou e acho que a gente vai muito nessa chave lógica na pesquisa. Só para explicar um pouco mais do que a gente fez antes de entrar nesse aspecto, a gente pegou o orçamento da cidade de São Paulo dentro da Lei Rouanet, que é o maior orçamento a nível nacional. Então, a cidade de São Paulo, dentro do Sudeste, capta mais do que a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste sozinha. E aí a gente queria entender, porque a discussão é feita em torno disso, né? São Paulo é a cidade que mais capta recursos, São Paulo é a cidade que mais consegue captar recursos dentro da Rouanet. E tudo bem, isso é verdade, mas a gente queria entender aonde que esse recurso chega dentro da cidade de São Paulo. A gente está acessando esse recurso de maneira equitativa, e aí a gente já sabia que não quando a gente começa a pesquisa, mas a profundidade da discrepância de acesso de recursos entre a periferia e o centro financeiro e o centro histórico de São Paulo assustou a gente quando a gente olhou para esses dados, né? E aí o que a gente entende é que essa centralização de recurso, ela não acontece a parte de outras dinâmicas territoriais da cidade de São Paulo. Na verdade, ela é a reprodução desses circuitos, né? A reprodução do que molda o território de São Paulo desde o seu processo de urbanização. É um processo histórico, como o Xandão falou. E então, a gente também, acho que esse processo, né, de territorialização do orçamento, a gente precisa olhar para essas dinâmicas espaciais. E aí, quais são as dinâmicas espaciais que a gente encontra reforçadas pela centralização do recurso da Rouanet? A relação de raça, então, aonde está concentrada a maior proporção do recurso da Lei Rouanet? É onde a gente tem a menor porcentagem de pessoas negras dentro do município, é onde a gente tem o maior aporte de recursos. É também onde a gente tem o IDHM mais elevado, né? A gente vê que, na verdade, a territorialização da Rouanet explana para a gente essas outras desigualdades socioespaciais que já estão endêmicas no território. As periferias são um caldeirão de criatividade, com as mais variadas manifestações, isso é fato. Por que, então, essa efervescência cultural não é reconhecida e apoiada como deveria pelas leis de incentivo, como aponta a pesquisa do Observatório Ibira 30? Eu entendo que vai muito nessa... Quando a gente pensa em Lei Rouanet, né, primeiro, é importante falar que quando a gente pensa em Lei Rouanet, a gente pensa em outro tipo de captação de recurso. É uma captação de recurso diferente do que acontece a nível municipal e a nível estadual. Então, você captar a Lei Rouanet é diferente de você ter o seu projeto aprovado em um PROAC ou um PROMAC. É diferente de você conseguir ter o seu projeto aprovado em uma lei de fomento às periferias, né? A Lei Rouanet funciona com um mecanismo de mecenato, então, pensando também nessa lógica de reprodução da desigualdade socioespacial. Essas empresas também estão nessas áreas centrais, né? As empresas que vão destinar o recurso para a Rouanet, elas também estão nessa área central, né? Então, como que a gente pensa o acesso da periferia? Porque acho que são muitas coisas, né? É um debate mais complexo, mas dando um passo para trás, acho que é importante a gente falar um pouco sobre como a Lei Rouanet funciona, né? Dentro do mecanismo de mecenato, a gente tem algumas etapas do projeto. Então, a primeira etapa, você inscreve seu projeto numa plataforma do Link, né, que é o Salic, e aí, se o seu projeto for aprovado, você consegue para a etapa de captação. A maior dificuldade que a gente vê não é necessariamente em ter o projeto aprovado, é em conseguir fazer a captação do recurso que você aprovou dentro da Rouanet. E aí, o que é esse processo de captação? O processo de captação da Rouanet é o processo de articulação com as empresas, então, a articulação com o mercado, para você conseguir efetivar esse recurso, né, que está destinado pelo MIC. E pensando na solicitação, né, e na aprovação desse recurso. Então,
Para mim, o que fica é muito nessa chave, né? De essas pessoas estão concentradas no mesmo lugar, elas querem agradar o mesmo público. E aí é um debate a gente pensar, né? Que na periferia a gente também está movendo o capital, né? Cultural. Então, quando a gente também faz essa territorialização a partir dos proponentes, a gente é questionado em alguns momentos, né? Mas não necessariamente um projeto que está no centro não está beneficiando uma pessoa que está na periferia. Mas o que a gente quer falar com a pesquisa é que os agentes culturais e os coletivos culturais da periferia têm autonomia e conhecimento suficiente tanto para aprovar os seus recursos quanto para captar e gerir esses recursos, né? O que a gente reivindica aqui é a reformulação disso para que a gente consiga acessar de fato esse recurso, né? Eu fiz recorte em 2 pontos da pesquisa e destaquei aí 2 termos, né? Funil de exclusão e distanciamento. Aí eu pergunto, quais são os principais desafios geográficos, políticos e econômicos que impedem as organizações periféricas de efetivamente captar os recursos da Lei Rouanet? Realmente são muitos desafios. Assim, o geográfico é como muito parecido com o que a Alice falou, né, em relação à configuração da própria cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, a gente tem o centro econômico de São Paulo, literalmente no centro da cidade, enquanto as áreas periféricas elas estão localizadas nas margens. Tem essa questão também. Então, a Paulista, ela é o centro cultural de São Paulo, né? Assim, de uma forma bem estereotipada e assim generalizada, é o centro de São Paulo, e ela fica no centro da cidade também. As questões políticas são algumas das questões que a gente já abordou aqui em relação, né, ao que é valorizado como cultura, em questão também de como as próprias organizações periféricas, se elas têm essa capacidade, né, elas conseguem muito bem ter os seus projetos aprovados, mas a parte da captação é complicada porque a gente entende que a gente tem que fazer esse intermédio com o setor privado, certo? Então, tem questões ali também de como que essas organizações periféricas, elas chegam elas ocupam esses espaços para tentar reivindicar esse orçamento, né? Então, como que essas organizações periféricas, que muitas vezes tiveram dificuldades, né, para conseguir a aprovação da própria Lei Rouanet, como é que elas chegam numa sala para falar com um empresário, né, para falar com um representante de alguma grande empresa sobre esse financiamento, né? Em que tipo de capital eles têm para conseguir fazer isso, né? Então, acho que é uma grande questão que a gente tem visto é essa questão da captação, né? Que a gente vê que não é só uma questão de falta de capacidade técnica, porque a gente sabe, como a Alice bem falou, que a periferia tem sim muita capacidade técnica para ter o projeto aprovado, para captar e para gerir esse investimento, né? Acho que tem uma questão do outro lado, né, que vem agora do setor privado, né, e dessas empresas que concentram grande parte do orçamento, de abrir os espaços e ver a periferia também como não só como um lugar lucrativo, né, um lugar que vai ser rentável e que vai dar visibilidade nessa visão bem marqueteira da coisa, mas também como uma cultura que é válida, como uma cultura que é pulsante, como vocês mesmos falaram, né? Então, tem uma questão política também, tem uma questão social nisso tudo. Eu acho que essas, entre outras coisas, são o que, né, dificultam assim, essa descentralização desse orçamento. A pesquisa traz ao debate questões importantes como barreiras na escrita de projetos e prestação de contas. Como podemos simplificar e desmistificar esses processos burocráticos para que mais coletivos culturais periféricos acessem o fomento? A gente entende que, ainda que a captação seja o ponto central dessa lacuna, a gente precisa que cada vez mais projetos sejam aprovados, né? Dentro da Rouanet, que venham da periferia. Então, a gente pensou algumas frentes de ação dentro do como advocacy, né?
E uma delas é pensando bem em oficinas, né, de capacitação também, de como você aprova o seu projeto dentro da Rouanet, né, como você faz a escrita desse projeto. E pensando também que quando a gente olha para esses editais, né, seja o da Rouanet, seja o de acesso a outros fomentos de cultura, a nível estadual, municipal, a linguagem do edital também é uma linguagem complexa, né? Não é uma linguagem que foi feita para a gente acessar de maneira simples, não é uma linguagem nossa, né? Então, como que a gente se apropria disso para estar cada vez mais nesses espaços que também não foram pensados para que a gente consiga fazer esse acesso? Porque como que a gente, através da capacitação e através de cada vez mais projetos aprovados, em todo esse rol de fomentos, né, que a gente consegue ocupar esses espaços. Aí eu vou deixar o Xandão contar um pouquinho mais sobre as estratégias de advocacy. Perfeito. Acho que grande parte dessa mudança vem de mostrar, né, de fazer com que a periferia e as organizações comunitárias, elas entendam também que elas podem sim ocupar esse espaço, sabe? Que elas também têm direito a esse orçamento. Porque parece, antes mesmo de eu começar a pesquisar, eu mesmo não fazia ideia do que era a Lei Rouanet, né? Que dinheiro é esse, de onde vem, por que é importante. Acho que dentro da periferia, e a gente fala mais, né, com mais propriedade sobre a periferia de São Paulo, né, sem tentar extrapolar tanto assim, ainda é um recurso que é muito distante da nossa realidade, de certa forma, sabe? Acho que parte parte da nossa campanha é de desmistificar isso, como você me falou, e mostrar que, né, através da nossa própria experiência, de projetos que já foram aprovados dentro da periferia, né, então, fazer essa troca de saberes dentro da periferia, a gente vai conseguir ter mais projetos aprovados e mostrar que a Lei Rouanet é um direito nosso, porque um direcionamento de imposto, né? Não é uma doação que estão fazendo para a periferia, uma doação que estão fazendo para essas organizações, né? É o imposto de renda que é de todos, né? Porque faz parte do Estado. Então, todos temos direito a isso. Acho que vem disso também. Claro que tem a questão de capacitar essas organizações para que elas consigam ler o edital de uma forma mais educada, né, mais atenta, para que a gente consiga aprovar mais projetos. Mas acho que a grande parte disso vem também da gente mudar essa cabeça e ver que a Lei Rouanet é um direito de todos, assim como a cultura. É interessante, você colocou um ponto bem... Bom, primeiro porque a Lei Rouanet é a principal ferramenta, né, de incentivo à cultura no Brasil. Só que, por outro lado, né, ela tem dois problemas. Um que o Alexandre colocou, que é o desconhecimento, né? E o outro, o pouco que foi divulgado dela foi com um aspecto extremamente negativo, né? Então isso tem um peso, né, significativo. Então, como podemos ampliá-la, né? Estou falando da Lei Rouanet, e torná-la ainda mais robusta e equitativa, né? Garantindo que chegue verdadeiramente a quem mais precisa. Aonde? Nas periferias. Acho que tem um debate importante que a gente faz, que é pensando nisso também, né? Como a Rouanet é veiculada, como as pessoas conhecem a Rouanet. E aí a gente, como observatório, né, eu, como integrante também do Bloco do Beco, a gente parte do princípio de que a pesquisa vai nesse lugar, né, de tentar investigar quais são as questões que afetam a Rouanet, para que a gente possa criar esses mecanismos de reinserção, né, da periferia dentro desse mecanismo, que é quando a Rouanet consegue chegar no território, quando a Rouanet consegue ser captada e efetivada por um coletivo que está na periferia, ela é efetivada numa lógica completamente diferente. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a experiência do Bloco do Beco, né, captando a Rouanet, e como foi feito o projeto, né, como é pensado, que é em um molde completamente diferente da lógica que a gente está acostumado a olhar para a Rouanet, né? Que o Bloco faz a captação da Rouanet. O Bloco fica no Jardim Ibirapuera, aqui na Zona Sul de São Paulo, para quem não conhece, na região do Ame-Boimirim, né, mais especificamente no Jardim São Luís.
E aí dentro do Jardim Ibirapuera tem uma multiplicidade de escadões. E quando o bloco faz a captação da Rouanet, ele direciona esse recurso para fazer uma revitalização desses escadões, né? E aí essa revitalização, ela não é feita pura e simplesmente como pintar uma parede. Ela é feita de uma maneira que engaja a população, porque a população do bairro está diretamente vinculada à produção das artes que vão no escadão. Como a arte, né, a pintura que é feita nesse escadão, ela remete à memória e ao patrimônio do bairro, né, do Jardim Ibirapuera. Então, é importante pensar que quando a gente vai para essa discussão da Rouanet, a gente não está demonizando o mecanismo, né? A gente está falando, olha, a Rouanet é tão importante que a gente precisa cada vez mais acessar esse recurso. Como que a gente faz isso? Aonde esse recurso está chegando? Olha a importância da gente conseguir efetivar mais projetos como esses, né? Que sejam com e para o território. A formulação do projeto é feita em uma outra lógica, quando é um agente cultural do território que está formulando essa proposta, né? A gente foge também de uma lógica predatória do recurso em si. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, pensando em descentralização. Tem tido alguns movimentos do Ministério da Cultura, né, sobre isso. Então, a Rouanet Favelas, a destinação de recurso para o Norte e Nordeste. E também a gente levanta uma outra questão, né, que é importante que o recurso da Rouanet chegue no Norte e no Nordeste. Mas é importante também a gente olhar para o que acontece hoje em São Paulo, para que quando esse recurso chegue nessas outras regiões do país, a lógica não seja a mesma que está implementada aqui, né? Então, a gente levanta uma discussão também pensando nessa de como precisa ser feita essa descentralização de recursos, né? Que não é uma descentralização pura e simples, porque ainda que eu tire o recurso de São Paulo e coloque ele, por exemplo, pensando em Nordeste, e aí a gente concentra esse recurso de novo em uma única cidade do Nordeste, eu estou reproduzindo uma lógica predatória do acesso à Rouanet, né? Em outras esferas. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar em São Paulo para a gente entender como que a gente não replica isso em outras regiões. Então, interessante, né? Na relação da gestão das cidades, nota-se que não é comum a interligação do planejamento urbano com a cultura, né? Não acha que o funil de exclusão é fortalecido pela expulsão intencional das pessoas em situação de vulnerabilidade? Pode falar. Com toda certeza. Eu acho que como a gente falou até no início, né? Essa exclusão, ela parte, né? Ela é consequência também de várias outras exclusões que a gente encontra na cidade de São Paulo e também em todo o Brasil, né? Então, sim, acho que tem essa questão de quando a cultura está associada a áreas periféricas, as pessoas não brancas, né? A questões também de classe, né? Ela é menos valorizada. Acho que isso é uma realidade que a gente vive em São Paulo, é uma realidade que faz com que a Lei Rouanet seja centralizada. Eu sou estudante do Planejamento Territorial na Federal do ABC, aqui em São Paulo, né, na região metropolitana. E aí eu chego no observatório através de um projeto de extensão. E aí dentro do curso a gente vê algumas esferas do planejamento, né? Seja o próprio planejamento urbano, o planejamento rural, o planejamento em outras escalas de planejamento, então o planejamento regional, o planejamento de áreas metropolitanas. E aí era uma lacuna que eu sentia, assim, né? Pensar o território e a cultura. Isso é de fato, né? É um movimento que a gente não faz com tanta facilidade, mas que é completamente, assim, é uma esfera do planejamento que está acontecendo, né? E está vinculado também diretamente ao espaço. E aí é uma coisa que, falando nesse sentido do planejamento urbano e da pesquisa, né? Acho que uma coisa que eu também gosto muito do que a gente incorporou na pesquisa foi a gente fez uma detalhação da metodologia que a gente seguiu, né? Que foi todos os dados que a gente acessou,
eles estavam em plataformas de dados abertos. Acho que é importante falar disso, né? A gente vem de um período onde a gente teve uma fragilização dessas plataformas, onde a gente não conseguia também, como sociedade civil, fazer esses monitoramentos. E aí a gente usou o portal da Versalic, né, que é o portal da Rouanet, que é alimentado pelo Ministério da Cultura. A gente fez o cruzamento desses dados com os dados da Receita Federal, para entender os proponentes, né? Falando que a gente fez um recorte na pesquisa, onde a gente trabalhou só com proponentes que estavam inscritos como CNPJ. E aí a gente vem para a esfera do município quando a gente usa o GeoSampa, né? Que é a nossa plataforma de dados georreferenciados da cidade de São Paulo. E aí, quando a gente pensa também desse movimento da Rouanet chegando em outras cidades, em outros territórios, é importante também a gente deixar essa base da metodologia para que seja possível de replicar, né? Acho que é um estudo importante de ser replicado também em outras cidades, pensando nas especificidades de cada território. Então, o Xandão trouxe para a gente antes que na cidade de São Paulo, o centro da cidade é realmente o centro da cidade, né? E a periferia está nas margens, nas bordas. E isso não é uma reprodução espacial que acontece em todas as cidades, né, do país. Então, cada território vai ter a sua especificidade e é importante entender quais são essas especificidades também quando a gente vai pensar o acesso à Rouanet, porque, conforme a gente já tem falado, né, não é uma dinâmica que se dá a parte das outras relações espaciais que estão dadas ali nesse território. Então, gente, a pesquisa mostra que a desigualdade na cultura se replica em saúde e educação, né? E pergunto, como o apoio à cultura periférica pode ser chave para a garantia de direitos e para o desenvolvimento mais equitativo dos nossos territórios? Isso é muito interessante, né? Pensar como a cultura ela pode impactar em outros direitos, né? E também no bem-estar da população como um todo, né? Trazendo até o próprio exemplo do Bloco do Beco. O Bloco do Beco, né? É um grande centro cultural no Jardim Ibirapuera. E nele nós temos aula de forró para terceira idade, nós temos maracatu, nós temos, né, muitas atividades que vão além só da cultura, que trabalham a autoestima, que trabalham a saúde física, a saúde mental. Então a cultura, ela tem um grande poder, assim, não só de trazer mais humanidade para as pessoas, né, de trazer um lazer, um prazer maior no dia a dia, né, no dia a dia do trabalhador, assim, mas ela também ensina, né, a cultura. Você aprende com a cultura, você tem um bem-estar maior com a cultura. Eu acho que, infelizmente, é sim um direito que é muitas vezes precarizado no nosso país como um todo, né? Não necessariamente a gente entende a cultura como um direito muito importante para o ser humano, né? A gente pensa muito sobre saúde, sobre segurança pública, sobre educação, mas a cultura às vezes fica de lado ali, né? A gente não valoriza muito ela como um país, muitas vezes. E eu acho que ela tem sim grande potencial de melhorar a vida das pessoas, sabe? E um grande potencial de trazer uma humanidade mesmo, de dignidade para as pessoas, especialmente na periferia, sabe? Onde ela é tão pulsante, onde ela faz parte do cotidiano, sabe? Você não consegue andar na periferia sem ver um grafite, você não consegue andar na periferia sem ver manifestações de cultura por todo lugar, sabe? Sem ver uma roda de samba, assim, sabe? Faz parte do nosso cotidiano. E fazer com que essa cultura seja cada vez mais valorizada e cada vez mais financeiramente valorizada, né? É muito importante. Você falando aí tão alegre, tão cheio de energia, olha só. Não podemos discutir cidades sem inserir a juventude e a cultura. Que estratégias são essenciais para criar e fortalecer espaços de manifestação cultural e protagonismo para a vibrante juventude periférica? Embora você já tenha falado um pouco, dado alguns exemplos, mas como que isso pode acontecer? Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas é realmente muito importante que a gente tenha a juventude com a gente, né? Porque acho que
politizar a juventude é algo muito importante. Politizar não no sentido mais, não no sentido super amplo, assim, mas no sentido de entender que nós temos, sim, capacidade técnica, criativa também, para pensar nas nossas políticas públicas, sabe? Para pensar no nosso território. Acho que tem parte dessa politização também, e parte de aumentar o potencial, assim, de criatividade e mudança da juventude, parte também da gente, vou dizer, desmistificar ou de se desprender de um pensamento de que, tipo, o jovem não sabe o que quer, sabe? O jovem é rebelde, ele, enfim, acho que tem uma questão da gente também entender que todos fazemos parte desse país, né? E nós temos também nossas próprias reivindicações, certo? A gente vê também como a juventude, ela, muitas das vezes, né, ela é a força, assim, dentro da população que vem para desmistificar tabus, sabe? Para trazer conversas, para trazer questões que muitas vezes não são muito bem aceitas, ou muitas vezes são deixadas de lado, como, por exemplo, questões de gênero, sexualidade, questões de raça, né? Então, a gente entender isso também, entender esse potencial de criatividade e de mudança social da juventude é muito importante. E a gente também abrir espaço para ela, né? O Observatório acho que faz isso de uma forma muito bonita, porque todos os nossos pesquisadores são jovens, né? Então, temos eu, a Alice, o Alan também, que faz parte disso. É um jovem de 23 anos, assim como eu. Os outros pesquisadores que fizeram parte da pesquisa também, a grande maioria também são jovens e, claro, fugindo muito do etarismo, assim, muito dizendo que só o jovem pode produzir cultura, só o jovem pode pesquisar, mas entender também esse potencial, sabe? E acho que trabalhar juntos, porque a gente tá lutando um contra o outro, né? Não é uma questão jovens e velhos e jovens, não, é todo mundo junto, a gente quer fazer cultura e viver bem. Intergeracionalizar, né? Exatamente. O exemplo disso é as Cidades de Fato no episódio de hoje. 2 idosos Nós do lado estamos de cá aqui. e 2 jovens do lado de lá. Exatamente. Eu vou aproveitar acho que é para a encerrar, troca, né? encerrando os nossos trabalhos, Ana, vou perguntar para você. Para democratizar o acesso à cultura e fortalecer as vozes das periferias, qual o passo mais urgente que governo, empresas e a própria comunidade deve dar para romper essa lógica da exclusão cultural? Eu ia só comentar uma coisa da pergunta anterior, que é isso, né? Eu acho que tem uma potência que está nessa troca de saber, que é tanto a forma como, acho que a gente vem muito com essa do observatório, né? Como a gente faz essas trocas do processo de pesquisa mesmo. E é muito enriquecedor, né? Tanto pensando no tipo, na forma como é conduzida a pesquisa, quanto nessas trocas, né? Então, entender quem veio antes para a gente conseguir avançar nessa luta também é importante, né? Essa própria a pesquisa nasce de uma demanda do bloco, né? De entender que esse recurso não estava chegando. E aí a gente conduz essa pesquisa com muita troca com o Luiz, né? Que idealizou a pesquisa inicialmente. E como também nessa troca a gente vai aprendendo, né? É muito na oralidade da coisa. Acho que a gente é uma geração que sai da periferia para conseguir acessar o estudo acadêmico. E aí é muito importante quando a gente consegue fazer esse retorno, né? Porque é como se a gente conseguisse integralizar o eu de novo, né? Entender que o que a gente aprende na faculdade consegue dar um aporte para o que a gente precisa de mudança no território. Então, acho que puxando já para a resposta dessa segunda pergunta, é muito importante, né, que a gente consiga fazer esses acessos e voltar para o território para construir pesquisa, para construir dado,
porque é dessa forma que a gente consegue incidir sobre as políticas públicas, né? É dessa forma que a gente consegue ir para esse debate, é assim que a gente consegue, então, requisitar que esse recurso chegue na periferia quando a gente pensa em Lei Rouanet, quando a gente pensa em outros acessos da cultura. É a partir também desse entendimento do fazer cultura na periferia que a gente consegue pensar nesses outros debates, né? E entender como um coletivo de cultura na Zona Sul de São Paulo consegue transformar a qualidade de vida das pessoas que frequentam esse espaço, né? Pensando tanto em saúde mental, pensando em saúde física, né? São atividades de dança, como o Xenon falou, mas também é esse lugar do encontro, né? É esse lugar do fortalecimento da comunidade. E é através dessas relações afetivas também que a gente consegue entender quais são, que a gente consegue ver propósito, né, nessas coisas, que a gente consegue ficar aqui falando horas e horas sobre o bloco, sobre o observatório, porque a gente também construiu relações afetivas nesses espaços e a gente entende a importância, então, que é esses coletivos acessarem esse recurso, porque a gente vê na prática quais são também as mudanças que ocorrem, né? Não só as mudanças concretas, né, as materiais, mas também essas mudanças subjetivas. Então, acho que produzindo pesquisa, produzindo dado, para a gente ter uma base para construir debate e para conseguir levar isso para outras esferas do planejamento. Então, é através da proposta de advocacy do bloco, são através dessas iniciativas e do fortalecimento das organizações coletivas entre si, né? Então, acho que aproveito também para reforçar isso, né? Como é importante que a gente vá como coletivo, dessa aproximação das outras organizações de cultura, né? Porque quando a gente tem uma incidência maior, quando a gente consegue agrupar esses interesses e essas pessoas, que a gente consegue incidir de fato numa política pública e fazer essas demandas. Pensando na cidade de São Paulo, que é onde a gente está, acho que a gente não consegue fugir desse debate, tem muitas mudanças, né? Quando a gente olha para o movimento cultural na Zona Sul de São Paulo, é uma coisa. Quando a gente olha para a Zona Norte, do nosso conterrâneo Basólia é outra coisa. Quando a gente olha para a Zona Leste, é uma outra coisa, né? Então, como a gente consegue, no meio também dessas diferenças espaciais, ir junto para essa luta, né? É isso aí, gente. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje e assim gostaríamos de pedir, né, para essa nossa dupla de convidados que nos deixe aí, né, deixe para os nossos ouvintes uma indicação cultural. E para vocês, Ana e Alexandre, o que são cidades de fato na perspectiva da cultura na periferia? Mais uma vez, muito obrigado, né, pelo espaço. A minha indicação cultural é um livro que eu li recentemente, do Antônio Bispo dos Santos, que se chama A Terra Dá, a Terra Quer. Antônio Bispo dos Santos é um quilombola do Piauí, e ele fala muito sobre essa questão, né, da diferença, né, da vivência dele no quilombo e a vivência dele na cidade. Ele traz pontos muito interessantes sobre o que é uma cidade e também como as políticas públicas, muitas vezes, elas são colonizadoras de uma forma que elas não entendem as especificidades de cada lugar, né? Enfim, eu deixo essa referência aqui e acho que tem muito a ver com a minha visão de cidade de fato. Acho que a cidade de fato é uma cidade que ela é construída e pensada para os habitantes, não necessariamente pensada de uma forma de cima para baixo, sabe? Porque a gente sabe que uma cidade num território quilombola é uma coisa, uma cidade no centro de São Paulo é uma outra coisa, uma cidade no litoral de São Paulo é uma outra coisa, sabe? A gente, acho que essa tentativa de universalizar o que é uma cidade, de tornar tudo hegemônico, faz com que a gente perda as especificidades, a cultura e a beleza de cada lugar, não só de São Paulo, mas do Brasil, sabe? Então, acho que essa é a minha visão de uma cidade de fato. Ana, quero te ouvir. Vou daqui, então. Acho que a minha indicação... Vou puxar a sardinha do observatório. Então, eu vou deixar de indicação
uma pesquisa que também saiu recentemente, que acho que eu citei um pouco daqui, que é o projeto Escadão Galeria, né, que aconteceu com a Lei Rouanet. Então, a gente tem uma pesquisa lá no site do Observatório, que é observatoriobigatrinta.org. E aí lá vocês conseguem encontrar todas as pesquisas recentes do Observatório. E a que eu estou indicando é a Percepções de Impacto do Projeto Escadão Galeria. Pensando em cidade, é isso, né? Acho que o planejamento territorial, ele me ensinou algumas coisas, mas acho que eu cheguei também... Eu sempre falo isso, que quando você nasce negro e periférico, e aí em qualquer lugar, mas sobretudo na cidade de São Paulo, você é planejador territorial desde o seu primeiro momento de vida, né? A gente entende a cidade de um jeito muito singular. E aí, seja em busca dos acessos, né? Quando você nasce na periferia, você vai buscar educação de qualidade, você começa a fazer os deslocamentos na cidade. Precisa acessar a cultura, dependendo do lugar que você está, você que também começa desde muito cedo a fazer esses deslocamentos, né? Então, eu acho que eu entendo a cidade como um espaço vivido. Desde esse primeiro momento, né? O que vai definir para mim a cidade é justamente essas relações sociais e as culturais e econômicas também que a gente vai traçando junto com esse território, né? Que é um território tão amplo e tão diverso ao mesmo momento. Então, a cidade para mim já foi muita coisa, né? Ela já foi um lugar de exclusão, acho que já foi um lugar de sentir mais de perto essas desigualdades, mas hoje, e aí também, né, pensando muito nesse retorno, né? No retorno para a periferia, entendendo a periferia como um lugar que é produtor de saber, como nenhum outro lugar a gente não fica devendo em nada, né? Para o centro, para essas instituições que estão localizadas ali, porque a gente aprende a interpretar as coisas de uma maneira transdisciplinar, né? Desde o primeiro momento. Então, você entende classe social, você entende gênero e raça de uma perspectiva muito diferente, né? E o entendimento do território vai nesse lugar também, que é entender como a gente experiencia essa cidade, carregando todos esses marcadores também, formadores da nossa subjetividade. Então, acho que não sei se eu consegui dizer bem o que eu entendo como cidade, mas eu entendo a cidade como esse organismo vivo, né, que é moldado também pelas nossas experiências. Então, o nosso episódio de hoje é um registro, né, sobre cultura na periferia, uma verdadeira aula. Maria do Carmo, sua mensagem final aí. Eu quero também, né, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui colaborando com Cidade de Fato, que é um presente para Palmas, eu diria isso com toda tranquilidade. E quero parabenizar os nossos convidados por tamanha foram os esclarecimentos que vocês trouxeram, e com certeza nossos ouvintes estão realmente satisfeitos com as informações e sabendo realmente o pensamento da juventude, né, sobre a cultura e a sua importância para o desenvolvimento de uma cidade. Fico grata pelo momento e parabéns a vocês, bons trabalhos por aí e obrigada por mais um episódio tão significativo para o nosso projeto. Obrigado, Ana. Obrigado, Alexandre. Quero agradecer a todos que contribuíram e contribuem para esse projeto se manter no 5º ano de atividade. Especialmente, né, quero agradecer aos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje, que foi excepcional aí com a Ana e com a Alexandre. Até o nosso próximo episódio.